Hoje vamos ver Plínio Corrêa de Oliveira nas suas composições. Por quê? Porque até então nós estamos, as nossas reuniões anteriores, nós estamos falando, informando o que o Dr. Plínio fez. Hoje eu quero apresentar alguns documentos, algumas provas, vamos dizer, não no sentido de prova, eu quero apresentar documentos de que ele efetivamente era um menino católico, era um menino monarquista, era um menino que gostava de reflexão. Isso é muito fácil a gente pegar aqui pelas composições. Nos colégios tinham, eu até peguei isso ainda, a pessoa fazia uma composição, poderia imaginar uma cena, um episódio, e fazia uma composição de 20 linhas. E havia também outra matéria que era a descrição de um quadro. Existia isso também. Veja que são dois exercícios que o jovem é obrigado a pensar. Foram abolidos. Bem, então vamos ver. Plínio Corrêa de Oliveira, quarta reunião, aos 12 anos, composições sobre a luta entre o bem e o mal, que é um dos pontos que ele afirma nas memórias, né? Eu colocava a luta entre o bem e o mal como um ponto, ele diz assim, decisivo, uma nota decisiva na minha concepção. Essas composições do Dr. Plínio, elas foram aos 11 e 12 anos, são as que nós temos, de próprio punho dele. Nessas composições, nós vemos então os princípios morais, a luta entre o bem e o mal. Eu fui ver depois, tem um pouco de poesia também, nós vamos ver aqui, vamos chamar de poesia. Conhecimento da Sagrada Escritura. É impressionante, sim. Bem, está aqui o primeiro. O traidor, uma composição. Eu vou ler. Veja assim, a linguagem dele é ao mesmo tempo verdadeira e bonita. O menino tem 11 anos. O famoso rei dos montes estava cercando uma cidadela pouco fortificada, mas que a resistência heróica dos habitantes tinha tornado inexpugnável. Veja, inclusive, o português. O nível do português. Inexpugnável. Eu acho que a palavra inexpugnável, enfim, uma fortaleza inexpugnável. Uma fortaleza que não se conquista, né? Acostumado a vencer todos, estava furioso de ver que os seus esforços e as espertezas e astúcias dos seus generais não tinham feito capturar a heróica cidade. Está vendo do lado aí a fotocópia da composição dele de próprio punho. Aliás, uma letra bem regular, hein? A gente, quando amplia, bem regular. O mais valente dos generais do rei, confidente do monarca, pediu uma audiência. Expôs-lhe o seguinte plano. Os arautos deveriam jogar na cidade papéis nos quais o soberano inimigo prometia 4.000 piastras. Piastras era uma moeda ali da Sicília. Bem, 4.000 piastras a quem lhe entregasse as chaves da porta da cidade. Ele que entregou as portas vai receber essa recompensa. Continua. Aproximando-se do trono, o traidor, quer dizer, dos habitantes da cidade, gostou da proposta. Disse: grande rei, eis aqui as chaves da porta da cidade e vamos ao cobre agora. O doutor Plínio está usando a linguagem assim, na época se usava, né, cobre como dinheiro, né? Isso é textual, né? O rei deu à sua visita a prometida recompensa e expulsou-a indignamente do acampamento depois de ter feito julgar a chave de novo pelo muro, dizendo: resolvi capitular, quer dizer, não vou mais, vou embora, resolvi capitular, pois, quando tinha um traidor na praça, não vencemos, mas como venceremos agora que não temos senão adversários heróis? Então, veja como é que o Dr. Plínio está compondo uma batalha aí, um cerco, né? Como ele está cheio de princípios morais aqui. Veio o traidor, o rei
dá o dinheiro, mas ao mesmo tempo o trata com desprezo que o traidor merece. Depois disso, o rei comenta: pegue essas chaves e joguem de novo lá dentro. Como é que eu vou conquistar uma cidade sem traidor? Com o traidor eu já não conquistava? Vamos embora. Bem, o traidor tentava colher os frutos de sua venda. Não conseguia obter paz para si mesmo. Aí, o Dr. Plínio está continuando a composição. Via as ruas de sua cidade com muito sangue e, ao passar pelo cemitério, viu abrirem-se os túmulos e vários espectros, quer dizer, fantasmas, né? Quer dizer, espectros, perseguirem um outro, no qual reconheceu ser a sua mãe. E as outras caveiras berravam furiosas, aspas, que as caveiras berravam para a mãe do traidor, né? Vá ao diabo, maldita mulher, tu que geraste um diabo e, pior que diabo, um mísero traidor que inunda de sangue a cidade natal que amamos e nossos filhos amam. Estou repetindo, o Dr. Plínio está com 11 anos de idade, 12 incompletos. Ele está compondo um cerco cheio de valores morais. E esses valores morais ele está colocando na composição. Isto fez sobressaltar o traidor que quis beber água para acalmar do susto. Mas esta soube-lhe sangue, quer dizer, virou sangue na boca. E o mesmo sucedeu com o vinho que ele quis tomar. Avistando ao longe um pomar, quis por força comer as frutas, mas a primeira teve o gosto de cinza, a segunda de carne humana e a terceira fruta de metal com zinabre. É o cobre, né? A oxidação do cobre, aquela coisa horrível. O Dr. Plínio está pintando então o inferno que passou a ser a vida do traidor. Continua. Cheio de amargura e remorso, ele volta à cidade do Rei dos Montes para devolver o dinheiro da traição. Veja bem, ele já não compõe uma situação de desespero, né? Coloca o traidor. Vendo essas coisas todas, ele volta atrás. Não vai ter o destino de Judas, né? Está dizendo aqui. Mas o soberano não quis vê-lo e mandou dizer aos soldados que os expulsassem com tudo que era seu para fora de suas propriedades, dizendo, aspas, não quero dinheiro que foi entre mãos de um traidor. Plínio Corrêa de Oliveira, 28 de março de 1921. Estou completando aí 11 anos e 3 meses. Então, um profundo valor. Hoje se diz mensagem, né? Fazer uma composição está permeada de valores morais, princípios e a censura do traidor. Diga. Diga. Dá para ver que é uma história que facilmente, se o seu Dr. Plínio quiser seguir carreira como escritor, nessa idade mesmo, eu acredito que essa história venderia muito bem. Até ouvindo o senhor falando aqui, ele, além de rechear a história com valores morais, ele segue uma estrutura lógica que é a mesma do conto, dá vontade de ler mais. Ele segue uma estrutura lógica. A história dele tem começo, meio e fim, né? Mas ao mesmo tempo, a substância dela são valores morais. É impressionante. Mas então, serve para nós mostrarmos que o Dr. Plínio, ele tinha realmente as convicções, quando ele falou, eu tinha uma mentalidade que era católica, é isso aí, católica, dentro dos 11 anos dele. Outra composição. Mendigo. Mais interessante é que o professor dele, né, conforme a composição, dava notas melhores ou inferiores, né? A passada
eu já não me lembro, eu acho que ele tirou, muito bem, mas que deu a nota 8. Essa aqui do mendigo, curtinha, tá vendo? Ele recebeu nota 10. Avistava-se numa das colinas verdejantes que cercam a cidade de Caldas, um pobre velhinho que, com custo, a subia. Chegado bem ao alto, procurou avistar à esquerda sua aldeia natal. Com tristeza, apoiou a fronte sobre uma pedra, recordando o passado. Fora rico, tivera inúmeros amigos, porém, apenas perdera a fortuna, estes se afastaram. Pobre e doente, levava uma vida errante e miserável. Sentindo a sua hora derradeira chegar, quis morrer contemplando o seu torrão natal e expirou, recomendando sua alma a Deus. Plínio Corrêa de Oliveira, 12 de abril de 1920. Ele recebeu nota 10, muito bom nessa composição. Agora, veja aí, conteúdo, moral, uma lição moral. Bonito, poético. Uma das colinas verdejantes que cercavam a cidade de Caldas. Como ele descreve. Para ele descrever, ele tinha que ter prestado atenção na cena, nas pessoas e tudo mais. Mesma coisa. Então, empobreceu, não se desesperou, faz um ato bonito, deixa-me ver pelo menos a última vez a minha cidade natal, e morreu encomendando sua alma a Deus. 12 de abril de 1920. Um pouco similar até a história do Evangelho de Jó, né? Faz lembrar sim. Alguma dessas composições aqui a gente vê que ele era baseado em alguns episódios da história sagrada, da Sagrada Escritura, não é? Que naquela época os colégios católicos não davam propriamente a Bíblia para ler, mas liam a história sagrada. E a história sagrada era um resumo dos principais episódios da Sagrada Escritura. A criança não tem a compreensão para ler assim. Mais uma. Filho pródigo, tá vendo? É a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Olha o que ele imagina. No ano de 517, vivia perto de Belém um rico gentilhomem, no seu belo palácio cercado de campos. No seu belo palácio cercado de campos, também de sua propriedade. Quer dizer, o palácio e os campos eram propriedade dele. Casara-se com uma jovem nobre, porém esta logo morreu, ficando ele viúvo e tendo 2 filhos, José e Jacó. Numa bela tarde, Jacó pôs-se a pensar: meu pai é rico e tem um bom nome. Minha mãe era bastarda, quer dizer, rica também, né? E sua herança nos deve caber. Somos, pois, ricos. Então, chegando-se ao pai, disse-lhe: papai, pai querido, quando morrerdes, me deixareis grande fortuna e um dos vossos palácios. Não posso esperar esse momento e me deis a parte que me cabe. Quer dizer, o pai, sempre bondoso, fez as partilhas e deu a Jacó a parte que lhe cabia. E este, poucos dias depois, fez sua trouxa, quer dizer, sua mochila, e partiu. Lá bem longe, gastara sua fortuna e em farrapos, em trapos, né, ele resolveu voltar à casa paterna. Tá vendo? Não termina não, vai continuar. Mas é isso, é o que ele viu da Sagrada Escritura e ele está recompondo. Apenas o pai o avistara, fez matar um vitelo e preparou um banquete no qual o filho pródigo só pensava na bondade do pai e cada vez mais se arrependia do seu pecado. Ele vai externar a bondade para o filho, né? Isso, segundo
composição do Dr. Plínio é que tocava ainda mais, perdão, tocou não, que tocava ainda mais o filho ao arrependimento. Sucedeu chegar do seu trabalho José, o qual, vendo o festim que preparava o pai, ficou agastado, ficou contrariado, né? E disse: papai fez esta festa pela volta do mau filho, e para mim, que sempre lhe fui obediente, nunca sequer fez preparar um frango em minha honra. Não tomo parte nessa festa. A Escritura conta exatamente assim, por outras palavras, mas é isso mesmo. O filho bom teve essa reação. Agora vem a reação do pai. O pai, porém, disse: este meu filho morreu e reviveu. Perdi-o e tornei a achá-lo, e por isso faço a festa, considerando que sem ele nunca tive alegria. Divirtamo-nos. Esta parábola de Nosso Senhor, ela de fato incomoda certas pessoas. Porque como é que pode um que é sempre fiel não ter recebido uma grande festa e o outro que voltou? Mas veja o que o pai fala. Está repetindo, em outras palavras, o que Nosso Senhor conta. Meu filho estava morto. E recobrou a vida. Morto por quê? Morto para a graça. Não é? Então, eu estou manifestando a minha alegria por isso aqui. Olha, considerando que sem ele nunca tive alegria. Eu acho que aqui também se explica aquela outra passagem do Evangelho, né? Verá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que 99 justos que não precisam de misericórdia. Até preciso ver direitinho, mas fala isso. Então, 99 que perseveram, haverá mais alegria naquele que tinha morrido para a graça e volta ao estado de graça. Então, isso dá mais alegria do que a perseverança daqueles que são bons. Eu sei, digamos assim, talvez seja difícil de compreender. Eu acho que tem gente que tem dificuldade de compreender isso aí. E eu encontro para mim essa explicação. A passagem de um homem do pecado para a graça é um abismo. A perseverança de uma pessoa no estado de graça não tem abismo. É milagre, quer dizer, é uma ação da graça. Mas o abismo mesmo se dá isso quando a pessoa sai das garras de Satanás e passa a ser um filho de Deus. É isso. Isso é que a Escritura está, e portanto o pai fez a festa, não é? É interessante o Dr. Plínio ter escrito isso também, porque ele né, viveu uma vida constante, estável. Então ele teria teoricamente todo motivo para ficar indignado com a festa que o código receberia. Ele de fato teve seus defeitos que ele combateu, teve suas faltas, enfim, mas ele nunca foi como alguns aí são, né? Comunistas que se converteram, libertários que se converteram, e pessoas devassas que se converteram. Isso realmente não se passou com o Sr. Plínio. Vamos ver agora mais uma amostragem, mais um leque das composições dele, para ver os tipos de assuntos, né, que ele pensava. Esse aqui eu que dei o título, Quarta Via e Religião, porque está sem título a composição. Muito bonito e monótono e imenso. O deserto do Saara só é entrecortado por pequenos rios e também lá existem os oásis, único refúgio do viajante contra a fome, contra a sede e fome. O poderoso monarca da Abissínia atravessava um desses extensos areais
E, de repente, viu uma palmeira em cujas folhas resplandecia o orvalho brilhante da natureza. Quer dizer, ele está comparando, de fato é isso mesmo, está aí a fotografia. O orvalho, banhado pela luz, é um brilhante da natureza. E o rei disse: vinde, ó gota, adornar meu turbante. Mas a gota não veio. Poderoso monarca da Abissínia, que ele está dizendo. Acostumado a ver as vontades dele todas satisfeitas, né? Continua. Tempos depois passava um cavaleiro, era cruzado, ia defender os cristãos, e o cavaleiro, morto de sede, viu a gota, chamou-a, e ela caiu-lhe a refrescá-lo nos seus lábios. Caiu porque era aquele que ia defender a religião de um ente supremo, quer dizer, o Deus, né? Verdadeiro, que muitos homens não conhecem, mas cuja glória a natureza canta. Eu dei esse título de Quarta Via porque podemos ver aqui em câmara lenta, né? Ele chama aquela gota de um brilhante da natureza. Diz aqui, a natureza canta o quê? Canta a glória de Deus. E isso é o princípio da Quarta Via. Depois o lado moral. O poderoso monarca vem me adornar. E ela não aceitou. Mas como era um cruzado que lutava pela fé, a gota veio refrescar-lhe os lábios. É muito cheio de princípios de poético. Tem lógica, como você disse, tem começo, meio e fim, tem uma mensagem, não é isso? E essa mensagem é cheia de doutrina. Realmente bonito. Acho que tem mais uma, acho que mais duas talvez. Na batalha. A corneta dá o alarme e dois mortais exércitos, um diante do outro, palpitam num só coração e cada qual, doido de amor pela pátria, contempla o seu estandarte que garbosa e galhardamente parece querer com o seu tecido cobrir maternalmente aqueles que, por sua honra, morrem. Quarta via também. A bandeira não é um símbolo que, enfim, aleatório, né? Que ele está descrevendo aqui, não. Eles veem na bandeira espelhada a própria alma, né? Quarta via, continua. A quarta via aqui em termos militares, né? Vamos ver. Continua. Mas, ó dissonância, ó paradoxo, de um lado flutua, erguido pela brisa, um estandarte que ostenta a coroa. Esse estandarte do bem. Então, a coroa está estampada no estandarte? É o que ele diz aqui. Mas, ó dissonância, de um lado flutua, erguido pela brisa, um estandarte que ostenta a coroa. É o princípio monárquico, que ele afirma que ele era católico e era a favor da monarquia. Então, aqui é uma composição dele que ele mostra isso. O partido do bem ostentava a coroa. Vamos ver agora o partido do mal. E, de outro lado, um símbolo de igualdade e fraternidade, que apenas sendo um ideal e que as massas humanas, querendo realizar, mostram todos a negra ladroeira que essas palavras encerram. Então, aí está se vendo que já eram leituras que ele tinha feito sobre a Revolução Francesa, que ele tinha ouvido. Então, de um lado está a coroa, de outro lado está a bandeira da liberdade e igualdade e fraternidade. E misturada com isso, os ladrões. Olha aqui. Mostraram todos a negra ladroeira que essas palavras encerram.
De um lado, toda fialdade, é um português antigo, né? Fidelidade, toda fialdade ao legítimo soberano, à legítima autoridade, sentimento que embriaga, por assim dizer, a alma sensível que o sente. De outro, uma tropa maior de ladrões que, querendo tornar-se célebres, não podendo pelo caminho da honestidão, é o português antigo, né? Honestidade, sendo realmente difícil de trilhar o caminho do bem, querem ganhar a fortuna e mistificam com belas palavras a maior parte dos homens, ou seja, fazem propaganda da liberdade, igualdade, fraternidade, né, com palavras bonitas, mas... Parece que aí ele já tinha firme na cabeça dele que a vaidade era uma propulsora dos valores da Revolução Francesa, né? Da igualdade. Eu acho que é assim, o orgulho, né? É isso, exatamente, a vaidade, está perfeitamente, é isso mesmo. Continua? O primeiro golpe de canhão desferido dá o sinal da mortandade. Imediatamente, os dois exércitos, jogando-se um sobre o outro, tomam tudo numa confusão enorme. Dos montes circunvizinhos, outras legiões mortais vêm reforçar as fileiras já enfraquecidas. Quer dizer, chegam os reforços, né? Aqui, um amigo levanta o corpo inerte de seu companheiro e, morto com esse nobre fardo, quer dizer, é o peso do companheiro que ele estava segurando, né? Cai abraçado com um cadáver e não sente a bala que o torna um morto também, né? Ali cai de um espumante corcel um jovem cavaleiro, toda audácia e valor, toda coragem e ardor. Mais além, um velho general, figura da batalha em pessoa, calmo no perigo, sublime na morte, continua, banhado em seu sangue, a comandar as suas tropas e, tendo perdido o seu braço direito, que sustentava sua nobre espada, a torna a pegar com a mão esquerda e com ela ainda desfere um derradeiro golpe. Vamos repetir, não é? É meio poética a descrição, é lógica na cabeça de um menino de 11 anos. Cheio de valores, cheio de lições. Veja que ele coloca de um lado a monarquia e de outro lado a Revolução Francesa, os adeptos da Revolução Francesa. Interessante nessa história também é por exemplo, a figura do velho general. Acho que, não sei se naquela época a percepção ainda era assim, mas representar uma pessoa de idade avançada como uma pessoa com pompa, com a dignidade, com a severidade que só a experiência e a idade trazem, parece completamente contrário aos valores americanos, né? Que é a juventude que tem que ser valorizada, que tem que aproveitar a vida enquanto é novo. Mostra que a velhice é como se fosse decrepitidão. É isso sim. Eu quando li, aí também tive essa impressão, porque veja as palavras dele. Um velho general, figura da batalha em pessoa, ou seja, ele resumia em si a beleza da guerra, que é o que o senhor está dizendo. Então ele não era meramente um comandante, que está atrás de umas armas digitais que está acionando botões ou mandando acionar botões. Não. Os soldados viam nele um velho general, figura da batalha em pessoa, calmo no perigo, sublime na morte, continua, banhado em seu sangue, a comandar as suas tropas. Bom, agora vamos para a última composição, que eu separei. A gente fazia assim uma panóplia, né? Pegar os vários aspectos que ele aborda. E aqui é baseado no livro do romance, né, do Zé de Alencar, século XIX, chamado Iracema. E o capítulo 1, essas frases que estão aqui, tem frases do José de Alencar,
E o Dr. Plínio vai seguindo a ideia dele e vai compondo a composição, vamos dizer. Então, isso aqui é textual do Zé de Alencar. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia, papagaio, nas frondes da carnaúba. Isso eu me lembro que é textual. Bem, aqui já não sei mais se daqui para frente, não sei se o Dr. Plínio já foi alterando e verdes mares que brilham como líquida esmeralda, aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias, ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa. Vaga são as ondas, né? A vaga, serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas, ou seja, não só sobra, ele não afunde. Ó belos mares, cujas ondas imensas vão bater nas alvas praias de minha terra natal. Não há coisa mais linda do que, vendo as águas azuis e verdes bater nas areias da costa cearense, o Zé de Alencar era cearense, e apreciando o canto da jandaia pousada nas frondes da carnaúba. Só que o romancista, Zé de Alencar, era um romancista, advogado e tal. Bem, Dr. Plínio de Oliveira é um menino católico. Então ele vai dar a tintura católica, que o Zé de Alencar não dá na obra dele. E o sol ainda nascente, com seus belos reflexos, embelezando o magnífico espetáculo. Conclui, Dr. Plínio. Ó Todo-Poderoso, Deus Pai, né? Ó Todo-Poderoso, amansai como vosso filho, quando ainda estava entre os homens o mar. Então está se referindo àquele episódio do Evangelho, né? O mar estava tumultuado, ia só sobrar a barca, os discípulos pedem o socorro, né? E nosso Senhor manda que os ventos e os mares se acalmem. E até pergunta, quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Então o Dr. Plínio está dando uma tintura, não, dando um fecho católico nas palavras do José de Alencar. Diz assim: ó Todo-Poderoso, amansai como vosso filho, quando ainda estava entre os homens o mar, para que aquele astucioso navegante possa conservar seu barco à flor da água, a fim de que não sucumba. Essa é a última composição. Então, eu sei que é uma gravação assim de assunto leve, mas documentado. Até a gente pode ver quais são os assuntos que ele abordou aqui. Assuntos da Sagrada Escritura, filho pródigo. Tem também a parábola do José do Egito, que eu não transcrevi, também que ele conta aqui. Bem, ele fala da guerra, que de um lado tem a coroa, do outro lado tem os adeptos da liberdade e igualdade, né? Fraternidade. Ele fala essa aqui agora, do verdes mares, nos quais ele pede a Deus Pai para acalmar as ondas. Do cruzado. É isso, do cruzado. Do Saara. Exatamente. Exatamente. O Saara vem esse poderoso senhor da Abissínia aí, né? Acostumado a ter que todas as suas vontades eram obedecidas, né? Gota, vem adornar o meu turbante. Que seria bonito mesmo, né? É uma pedra, né?
Aí vem o cruzado, pede, e a grota vem, porque ele é um lutador da fé. Bem, eu acho que com isso, então, nós podemos, a próxima vez, de fato, entrarmos na militância do Dr. Plínio, na Faculdade de Direito, na Ação Universitária Católica, que é o movimento que ele fundou, e aí a atuação dele como estudante. Bom, era só isso. Nossa Senhora ajuda a todos nós. Salve Maria.